Boa noite, meu nome é Maria Clara Dutra Costa, sou aluna do segundo período da graduação de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vim apresentar para vocês o nosso resumo expandido com o tema Enfermeiras Visitadoras da Cruz Vermelha e suas contribuições para a enfermagem brasileira. Então, para dar uma base, para o início da apresentação, vou explicar um pouquinho sobre o que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O comitê, ele é uma organização de ajuda humanitária que não tem vínculo com nenhum estado, então ela é uma instituição neutra, que visa proteger vítimas de conflitos, emergências, calamidades, amparada, e sempre foi amparada pelos serviços da enfermagem mundial. Qual é o objetivo do nosso estudo, então? Fazer uma análise histórica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a inserção dele no Brasil, então a história de quando ele começou a chegar aqui no Brasil, e fazer uma associação de componentes vitais da enfermagem brasileira atual às enfermeiras que atuaram aqui no Brasil na Cruz Vermelha e as enfermeiras visitadoras. Hábitos que elas deixaram que podem ser associados a hábitos atuais na enfermagem brasileira. A metodologia do nosso trabalho, ele foi feito no formato de revisão narrativa de literatura e a proposta dele surgiu com um seminário da disciplina de Fundamentos Históricos da Enfermagem. Então, ele foi desenvolvido com a ajuda do nosso professor Pedro, a partir dessa sugestão desse seminário. A nossa pergunta de estudo foi: quais as contribuições da enfermagem da Cruz Vermelha para a enfermagem na atualidade? Com essa pergunta, a gente conseguiu encontrar 9 referências que saíam da BVS ou então até mesmo da Constituição Federal Brasileira, e a coleta de dados ocorreu no mês de setembro de 2024. Sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ele foi desenvolvido quando, em 1859, um empresário chamado Henri Dunant estava em uma viagem de negócio para a Itália e presenciou uma guerra entre os exércitos franceses e austríaco. Ele presenciou muitos soldados mortos e feridos e o descaso com que eles eram tratados no campo de batalha, eles não recebiam assistência devida. Foi então que ele buscou agir para tratar os agonizantes do campo de batalha. Depois disso, ele escreveu um livro chamado Lembranças de Solferino. Solferino é o nome do vilarejo que ele presenciou essa cena, que foi lançado em 1862. Graças a essa obra, que foi muito difundida na Europa, ele pôde se reunir com mais 4 cidadãos para formar, então, o Comitê da Cruz Vermelha para socorro desses soldados feridos. Em 1863, então, ele começou a atuação política desse comitê, que entrou em contato com governos, com representantes de governos, para pedir que as sociedades de socorro fossem obrigadas a ajudar serviços médicos militares em tempos de guerra. Os governos aceitaram, então, a primeira Convenção de Genebra, que obrigava o cuidado de soldados feridos por qualquer lado pelos serviços médicos. E foi também nessa convenção que foi instituído o emblema unificado, que é a Cruz Vermelha com fundo branco. Foi então que no século XX, aqui no Brasil, o médico Joaquim de Oliveira Botelho fez uma mobilização com diversos outros profissionais de outras áreas para estabelecer as bases organizacionais dessa instituição aqui no Brasil, seguindo as ordens da Convenção de Genebra. No Rio de Janeiro, um grupo de mulheres cariocas criou o Corpo de Enfermeiras Voluntárias em 1914 e deu o nome dele de Damas da Cruz Vermelha. A partir disso, com o objetivo de auxiliar feridos de guerra e de calamidades, foi criado o primeiro curso de formação de Corpo de Enfermeiras Voluntárias e, logo em seguida, a primeira escola de enfermagem prática do Brasil. A situação sanitária no Brasil desde o século XIX era alarmante, especialmente no Rio de Janeiro, em que a higiene pública era muito precária e epidemias como a da tuberculose estavam em alta na cidade. E nessa época havia uma visão hierárquica da saúde herdada do início do desenvolvimento da saúde no Brasil, que visualizava o médico como o profissional superior e mandante das outras profissões da saúde. E seguindo o modelo de Fontenelle, que diz que a terceira fase da higiene pública deve garantir um ambiente adequado à vida, melhora de condição de saúde, capacidade de trabalho e educação em saúde perfectiva e profilática, foi então que se viu que era necessário instituir esse regime de saúde, esse modelo, no Rio de Janeiro, com caráter preventivo e educativo, para fazer o controle de epidemias e da crise sanitária vigente. É nesse momento que a enfermagem brasileira começa a ganhar destaque a partir da imagem das enfermeiras visitadoras.
Em 1920, foi fundado o primeiro curso de enfermeiras visitadoras da Cruz Vermelha Brasileira, e a demanda desse curso veio porque muitos dos pacientes precisavam ser tratados dentro das casas, por causa da epidemia e de questões de higiene. O monitoramento desses pacientes precisava ser isolado e o cuidado intradomiciliar. Isso permitiu uma criação de vínculos e uma instituição mais fácil de educação sanitária, porque essas visitas domiciliares permitiam que as enfermeiras se inserissem no modo de vida dessas pessoas e conseguissem agir da maneira que aquela família pensava, educando em saúde e realizando essa prevenção das doenças. E esse modo de mudança de comportamento foi tão eficiente que esse formato é mantido até hoje pela enfermagem brasileira em suas ações e também pelo sistema de saúde do país, especialmente pela rede primária de atenção, por meio da estratégia saúde da família, com essa maneira de agir da regionalização, que faz tratamentos e prevenções com base em dados epidemiológicos, educando as famílias. Esse legado das enfermeiras visitadoras permite que os enfermeiros e os agentes comunitários de saúde uma inserção direta no modo de vida daquela família e da comunidade, fazendo o controle de epidemias e surtos pela educação sanitária. Em síntese, a pesquisa possibilitou a apresentação breve da história do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e sua chegada à instalação no Brasil, mostrando os grandes impactos que essa organização teve no modo de trabalho da enfermagem nacional, se adaptando ao contexto sanitário da época e agindo não apenas no tratamento, mas na prevenção de surtos por meio da educação, criando uma herança que perdura até a enfermagem atual. Muito obrigada pela atenção, agradeço também em nome dos meus colegas.